Olá, gatinha, tudo bem com você? Como você pediu, a prova vai tentar falar um pouquinho mais devagar, né? Sem correr muito. Peço desculpas se a prova atrapalhou. É porque geralmente a prova não fala muito devagar. Da voz da prova mesmo, fala rápido, certo? Então a prova vai tentar falar no máximo que pode devagar, tá bom? Para você entender melhor. Nossa aula hoje, dia 5 de agosto de 2020, é em Ciências, a página das 382 a 389, certo? 382 a 389. E vamos falar sobre as plantas, né? A importância das plantas para os seres vivos. E as plantas são seres vivos? São seres vivos. Elas nascem, elas crescem, reproduzem e morrem, igual os seres vivos. Além disso, elas fabricam o próprio alimento. Então, as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento. Aí nós temos aí uma foto mostrando uma imagem de um espaço. As plantas são elementos importantes para o meio ambiente, para o nosso planeta. Então tá aí uma foto mostrando, né, a mata, importante para nós. Partes das plantas. Nós temos as partes das plantas. Você já deve ter, né, visto, né, outras professoras falando das partes das plantas, que são quem? Bora revisar? São raiz, caule, fruto, folha e flor. Essa aí tem uma meixeira. A ameixeira é da ameixa. O pé de ameixeira é da ameixa. Então, ela tem a raiz, que é onde fica fixado na terra. O caule, que é onde quem leva a água para as folhas. Temos as folhas, que é a que depois aparece. Depois das folhas vem a flor. Aí, depois da flor, vem quem? O fruto, certo? Então, uma planta tem as seguintes partes: raiz, caule, folha, fruto, flor e fruto. As raízes prendem as plantas ao solo para que não caia. Elas também absorvem a água e sais minerais do ambiente. Então, ela suga para levar para as folhas para dar crescimento. Os sais minerais são nutrientes, isto é, substâncias necessárias para o crescimento das plantas. Então, elas pegam, né? Elas pegam os sais minerais, é a água, suga e sobe, que é para dar crescimento às plantas. As folhas e as partes verdes fabricam o alimento para toda a planta. Para que isso ocorra, elas precisam receber a luz. Então, tem que receber a luz, que era para ela dar vida à folha, né? E crescer aquele verde das folhas. As folhas ficam presas ao caule. Um caule leva a água e o caule leva a água e os sais minerais da raiz para as outras partes da planta. Ele também transporta o alimento que a planta produz nas folhas. Então, tudo isso vai por etapa. Da raiz vai subindo para o caule para as folhas e as folhas transportam para a flor e o fruto. As flores dão origem aos frutos. Dentro dos frutos estão as sementes, que podem dar origem a novas plantas. Então tá aí, as flores dão origem aos frutos e dentro desses frutos vem quem? As sementes, que essas sementes elas dão origem a novas plantas, certo? Aí nós temos aí caule da ameixeira, como a prof falou, é da ameixa. Temos o fruto com as sementes da ameixa. Você sabe que a semente da ameixa é um caroço já grande. Ele é um só caroço grande. Flores da ameixeira. Como a flor da ameixeira é bonita, branquinha. Então, temos aí o caule, o fruto, a flor da ameixeira. As plantas apresentam-se de muitas formas. Algumas delas, como as samambaias, têm raízes, caules e folha, mas não possuem flores e frutos e sementes. Então, as samambaias, elas não possuem nem flores nem frutos. Elas possuem raízes, caules e folhas, mas não tem flores nem frutos, certo? Então tá aí um pé de samambaia, né?
Ela é muito bonita, mas não, ela não dá fruto e nem flores. Reprodução das plantas. Quando as sementes estão em solo adequado, elas podem germinar, isto é, originar outras plantas. É por isso que às vezes a gente pega a sementinha do feijão e planta de novo. A gente pega a semente do abacate e planta. Aí ela vai, se ela tiver um solo bom, bem preparado, ela vai nascer de novo, certo? Algumas plantas podem originar outras e a partir de um pedaço de caule, chamado de estaca, ou até mesmo de uma folha. Então, pode acontecer isso. Atividade. Complete a figura da planta com as partes que faltam. Então, temos aqui, ó, embaixo, a raiz e um pedacinho do caule. Aí você vai subir o resto do caule, vai fazer os galhos, vai fazer a folha, a flor e o fruto, certo? Vai criar do seu jeito a planta. O segundo, escreva o nome de cada parte destacada destas plantas. Aí nós temos aí a folha, o fruto e a raiz. Você vai colocar o nome embaixo. Aí embaixo tem caule, flores. Você vai colocar o nome. Terceiro, as fotos mostram o crescimento de um pé de feijão. Numere-as na ordem correta. Você vai botar cada um com sua ordem. Nós temos aí a raiz. Quem é que vem primeiro? Depois da raiz vem quem? Que sobe. Aí depois aparece o quê? Aí você vai ver quem é o primeiro, o 2 e o 3. Sabemos que o primeiro é a raiz, depois o caule, depois as folhas e as flores, certo? Aí nós temos um outro assunto dentro desse assunto. Vamos continuar? Onde vivem as plantas? As plantas que vivem no solo são chamadas de plantas terrestres. Outras plantas podem viver na água. São as plantas aquáticas. Algumas vivem apoiadas sobre outras plantas e são chamadas de epífitas. Então, existem as plantas da terra, as terrestres, né, que são plantadas na terra. As aquáticas, que são na água, e as epífitas, que elas precisam de outra árvore para elas nascerem, certo? Então, temos a terrestre, a aquática e a epífitas, que depende de outra árvore, que é o caso das orquídeas. Muitas vezes elas nascem em uma árvore. A importância das plantas. As plantas servem de alimento e moradia para outros seres vivos. Muitas delas são utilizadas para fabricar medicamentos que curam doenças. Então tá aí, serve de morada para seres vivos, que são os passarinhos, são também os macacos, eles gostam muito de estar em árvores. Então, e serve para medicamentos. A maioria das plantas, elas servem de medicamentos para nós, para tipos de doenças. Os seres humanos cultivam plantas em diversos tipos de ambiente. Nas hortas são cultivadas plantas comestíveis, como tomate, alface, cebola, entre outras. Aí temos aí uma horta com essas plantas. Temos pomar e temos jardim, que só é flores, né? Nos jardins é flores, no pomar, frutas. E na horta são cultivadas hortaliças, como cebolas, tomates, alfaces, que servem para a nossa alimentação. De cada planta que serve de alimento, nós comemos uma parte diferente. Veja alguns exemplos. Alface, a folha, melão, o fruto, batata, caule e rabanete é a raiz. Você sabe que rabanete ele é a raiz? O frutinho dele é a raiz dele. E a batata ele é um caule. Então, tá aí. Contudo, devemos ter cuidado com algumas plantas. Temos aquelas plantas nocivas, né, que nos prejudicam. Ao tocar comigo ninguém pode, não podemos colocar a mão na boca. Essa planta pode causar envenenamento, então tem que ter cuidado. Olha a planta aí, se tiver na sua casa, tenha cuidado com ela, porque ela é perigosa. O líquido que escorre dessa outra foto, da coroa de Cristo, pode irritar nossa pele. Além disso, ela possui espinhos, então devemos ter cuidado.
Escreva onde vivem as plantas abaixo. Elas são aquáticas ou terrestres? Aí temos aí umas ideias de planta. Você vai dizer se ela é aquática ou ela é terrestre, certo? Segundo, marque um X nas plantas que podem servir de alimento. Aí temos aí a maçã, a mamona serve de alimento, repolho, aí você vai marcar só naquelas que servem de alimento. Mamona não serve de alimento, viu? Terceiro, de que parte das plantas são estes alimentos? Ligue corretamente. Aí nós temos a goiaba, ele é o fruto. Essa plantinha que tem aí, ela é a raiz, certo? E a beterraba, não, a raiz é a beterraba. E essa folha que a gente